Começa agora o programa A Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, estamos aqui para um bate-papo sobre temas que afetam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Heller Gonçalves, que é presidente do sindicato. Olá, Heller, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Muitos trabalhadores parando, perguntando, comentando sobre o programa e, mais uma vez aqui, para falar de temas de interesse para a classe trabalhadora. Que bom, Heller. E hoje a gente tem mais um tema que eu acho bastante interessante, que é sobre a principal legislação trabalhista do país, a CLT. Vamos ver o vídeo que fala um pouquinho sobre ela. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, criada em 1943, instituiu uma proteção mínima ao trabalhador e consolidou direitos trabalhistas no Brasil, como férias, 13º e outros. Mais de 80 anos depois, ela segue sendo a principal base da legislação trabalhista do país, mas em um cenário marcado por profundas contradições. Segundo o IBGE, hoje o Brasil tem cerca de 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Ao mesmo tempo, outros 38 milhões estão na informalidade, sem carteira assinada ou atuando como autônomos sem CNPJ, portanto sem direitos garantidos. Diante dessa realidade, o programa Voz do Trabalhador debate: a CLT ainda é necessária para a classe trabalhadora? Heller, o discurso de que CLT é coisa de pobre, isso tem circulado bastante entre os jovens. O que você acha disso? De fato. E não só entre os jovens, Ana. Meu filho tem 7 anos de idade e um dia ele me perguntou: pai, você é CLT ou você é PJ? E aí eu fui questioná-lo para saber de onde surgiu este assunto. E ele comenta que surgiu na sala de aula, na primeira série, e também que os amigos que brincam com ele ali no bairro e também que viu alguns vídeos no YouTube com o tema. E de fato as pessoas têm ironizado o CLT como coisa de pobre e que o empreendedor é coisa de rico. Agora, por que tem estes comentários, Ana? Por causa dos salários que hoje estão baixos. Antigamente você tinha em alguns segmentos, em especial na indústria, os trabalhadores com salários diferenciados. Hoje nivelou para baixo. Hoje os salários pagos na indústria ou no comércio ou em qualquer outro setor, a realidade é que o salário do trabalhador está muito baixo. E também por causa da reforma trabalhista, aquela CLT que a gente tinha antes, hoje muitos pontos que eram direitos garantidos dos trabalhadores foram flexibilizados. Outra questão é parte da ideologia patronal, neoliberal, o pensamento individual, de que você coletivamente, de que você junto com o seu sindicato é coisa ultrapassada, que é isso que eu quero desenvolver aqui ao longo deste programa, porque de forma individual, o trabalhador não é nada. De forma coletiva, organizado junto com o sindicato, que é a força que o trabalhador tem para aumentar o seu salário e para garantir também os seus direitos. Heller, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né, ela tem todo um histórico, né, de como surgiu. Ela segue ainda necessária? Olha, a CLT são os direitos mínimos que o trabalhador ele tem. Com a reforma trabalhista, alguns itens foram modificados. E mais do que a CLT, os sindicatos, eles negociam coletivamente os direitos dos trabalhadores. A CLT é o mínimo. Agora, dentro da categoria metalúrgica, por exemplo, nós temos a nossa convenção coletiva, que é muito superior aos direitos que tem na CLT. E cada trabalhador, ele pertence a uma categoria, e esta categoria tem uma convenção coletiva que é negociado junto com o sindicato patronal. Quando você não tem isso, que aí vale o que tem na CLT. Agora, a CLT, ela modificou bastante. Agora, entre você não ter nenhum direito e você ter a CLT, é uma garantia mínima que você tem. Porque hoje a gente tem como parte deste discurso
do individualismo, do empreendedorismo, novas modalidades de trabalho, como aquele que trabalha de motorista de aplicativo, aquele que é motoboy, e é essa a discussão colocada. Você está na fábrica, por mais que você tenha direitos, o seu salário é X. Você trabalhando por conta, o seu salário é Y, porque você não tem ali os impostos, os encargos sociais. Então, as pessoas se utilizam disso para querer convencer que você ser hoje... Porque o que é ser empreendedor? Muita gente fala que, o cara virou empreendedor, mas muitas vezes é o cara pegar uma bicicleta, uma moto, sair para entregar marmita, sair para entregar pizza, isso que é o empreendedor. E que muitas vezes colocam na cabeça da pessoa de que ela é empresária. E hoje nós temos a discussão da pejotização, que está no Supremo Tribunal Federal e que, se for aprovado da forma como os empresários e o governo quer, vai ser mais um grande ataque aos trabalhadores. Então, nós defendemos a CLT como o mínimo. Melhor você ter isso do que você não ter nenhum direito adquirido. Olha, até aprofundando um pouco do que você já citou aí sobre a questão da meritocracia e do empreendedorismo. Porque isso é muito forte, né? Ou seja, você tem o que você merece, o que você trabalhou para ter. O empreendedorismo é como se todo mundo fosse empresário. Isso é uma ideia muito forte hoje em dia, né? Então, Ana, não existe meritocracia, este debate do individualismo, que é uma questão ideológica que convenceu uma boa parte da população e da classe trabalhadora. Agora, você, trabalhador, que está acompanhando esta entrevista neste momento, você, de forma individual, consegue negociar com o seu patrão? Você, de forma individual, consegue ir até o seu gerente e pedir um aumento de salário? Falar com ele para você não trabalhar na escala 6x1? Solicitar que reduza a jornada de trabalho e que você tenha mais benefícios? Porque falam que nós vivemos em uma democracia. Nós falamos que esta democracia é uma democracia burguesa, porque o trabalhador, não tendo estabilidade no emprego, se ele vai fazer algum questionamento, o mais provável é que o patrão vai dizer: você não quer trabalhar nessas condições? Eu tenho aqui centenas de currículos de pessoas que gostariam de estar no seu lugar. E o sistema capitalista, ele precisa deste exército de desempregados para pagar os baixos salários, para ter os benefícios muitas vezes reduzidos, que aí é a desculpa de que tem gente querendo estar no lugar. Agora, o trabalhador sabe muito bem que sozinho não chega a nenhum lugar. O trabalhador, ele tem que estar de forma coletiva em uma categoria e junto com o sindicato. Bom, Hélia, nós vamos dar continuidade à nossa conversa. Vamos dar uma pequena pausa e voltamos daqui a pouquinho. Em 2026, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região completa 70 anos. São 7 décadas liderando mobilizações, greves históricas e campanhas memoráveis. E com o passar dos anos, testemunhamos a consolidação de uma atuação firme e combativa, sempre na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. 70 anos de história. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Bom, Hélia, continuando aqui, as reformas realizadas nos últimos anos, elas alteraram bastante a CLT. Quais os impactos disso para os direitos dos trabalhadores, para essa legislação do país? Olha, Ana, a reforma trabalhista aprovada no ano de 2017 foi um duro golpe à classe trabalhadora brasileira. São mais de 100 pontos que foram modificados na CLT e eu quero falar aqui de alguns, de forma bem breve, que, na minha opinião, são dos mais graves. A reforma, ela teve uma questão ideológica de enfraquecer os sindicatos.
E alguns pontos colocados são absurdos e a lógica é o quê? Aumentar o lucro do grande empresário capitalista. Agora está valendo a jornada de trabalho intermitente e principalmente nos setores ligados ao comércio, eles estão aplicando em supermercados, restaurantes, lanchonete, que é a pessoa ir trabalhar e ganha por hora. Tipo, você vai no sábado, trabalhou 2, 3 horas, toma ali o seu dinheiro. Você vai no domingo, trabalhou, toma ali o seu dinheiro. Porque hoje, a gente trabalhando minimamente com a nossa jornada regulamentada, o salário já é baixo no final do mês? Isso foi o quê? A regularização do bico. A regularização do bico. Foi isso o que aconteceu. Um outro ponto importante é sobre a realização da homologação no sindicato. Porque eu sou do seguinte pensamento: se você cumpre legal as leis e se você paga os direitos dos trabalhadores corretamente, a homologação pode ser no sindicato, a homologação pode ser em uma praça pública debaixo de uma árvore. Agora, as homologações realizadas no sindicato é a conferência que a gente faz e geralmente a cada 10 homologações podemos dizer que 6 estão erradas, onde a gente faz a conferência e o empresário tem que pagar aquela diferença. Então, não fazendo a homologação no sindicato, é o patrão que se reúne com o trabalhador e muitas vezes aquilo que está recebendo quando é desligado não é o correto se por acaso tivesse essa conferência feita pelo sindicato. Então, eu dei aqui 2 exemplos. Agora, o motivo principal foi ideológico de querer enfraquecer os sindicatos. Bom, e diante desse cenário, o Hélio, porque você só deu 2 exemplos, né? Mas quais as saídas de um sindicalismo combativo que defende os trabalhadores para defender a CLT, que são esses direitos mínimos, enfrentar a precarização e organizar a classe trabalhadora? Olha, primeiro que os sindicatos ele tem que agir de forma conjunta. Ainda mais na situação que nós temos hoje no Brasil de novas modalidades de trabalho que estão surgindo. E com inteligência artificial, o avanço da tecnologia, isso vai fazer aumentar ainda mais a precarização dos trabalhadores. Então, a primeira discussão é política. É ideológica. E os sindicatos, ele tem essa tarefa. Os sindicatos têm que ter como centro, neste ano de 2026, a luta pelo fim da escala 6x1, já que o tema está sendo discutido pelo governo. Porque a CLT, ela é o mínimo. Nós temos que fortalecer as negociações coletivas, que são as convenções que garantem direitos históricos dos trabalhadores e muitas vezes superiores ao que tem na CLT. Agora, a CLT ela é importante porque é minimamente aquilo que é direito dos trabalhadores. Agora, a tarefa central é a luta pela revogação da reforma trabalhista, e a gente voltar a ter aquela CLT que a gente tinha anteriormente. Então, essa tem que ser uma tarefa central dos sindicatos. Pela revogação da reforma trabalhista, pela revogação da lei da terceirização, pela revogação da reforma da Previdência, que é outra reforma que foi cruel para a classe trabalhadora brasileira, e que não seja aprovado o projeto de lei da pejotização, que é o tema 1379, que está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a tarefa que o movimento sindical ele tem de conjunto. Primeiro, revogar a reforma trabalhista para minimamente ter a CLT como uma garantia mínima para todos os trabalhadores. Bom, muito obrigado, Heller. Queremos também saber a opinião de quem nos assiste. Entrem nas redes sociais do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e dê a sua opinião. Bom, voltamos no próximo domingo com mais um programa A Voz do Trabalhador. Esperamos você.